Olá, galerinha do oitavo ano, sejam bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, é claro, e eu vou dar continuidade às nossas aulas. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da presente aula. Esta é a aula de número 19, ela tem como objeto de conhecimento corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Organismos de integração do território americano, Mercosul, OEA, OEI, NAFTA, Unasul, ALBA, Comunidade Andina e também ALAD, entre outros. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Nesta aula, nós iremos falar sobre os principais organismos de integração do território americano, certo? A gente vai entender na aula de hoje quais são esses organismos que promovem a integração do território americano, de uma forma geral. Vamos entender de que forma eles fazem isso e destacar também quais são esses principais organismos de integração do território americano. Temos aqui os que eu vou pontuar aqui com vocês, que talvez sejam ali os mais importantes dentro desse processo de integração do continente americano. A gente tem o Mercosul, temos também a OEA, temos a OEI, e aí a gente tem também o antigo NAFTA, hoje denominado de USMCA, certo? Temos a Unasul, a ALBA, a Comunidade Andina e também o ALAD. Todos esses organismos, eles promovem, de uma certa forma, a integração dentro do território americano. Alguns em uma escala maior, a nível de todo o continente mesmo, certo? E outros fazem esse processo de integração em uma escala mais regional, tipo na parte sul do continente americano ou na parte norte do continente americano, por exemplo, certo? Então, a partir desse momento, nós vamos compreender quais são esses organismos, primeiramente, e qual a importância desses organismos de integração no processo de união aqui dentro do território americano. Eu tenho aqui um mapinha que vai ilustrar para vocês como está espacializado ali alguns desses organismos de integração que a gente tem aqui no continente americano. Eu vou destacar alguns para vocês, certo? Bem, o mapa todo está pintado numa cor que aqui, para mim pelo menos, aparece na coloração rosa. Então tudo que está na coloração rosa representa ali a chamada Organização dos Estados Americanos, a OEA, certo? Tudo que está destacado ali com uma estrelinha, estão vendo aqui, tem uma estrelinha aqui, outras estrelas aqui, outra aqui, representa ali a Aliança Bolivariana para os Povos da nossa América, a chamada ALBA, certo? Tudo que está destacado com esse contorno rosa aqui, olha, representa ali a Associação Latino-Americana de Integração, o chamado ALAD. Conforme vocês podem observar, alguns países fazem parte de um ou mais organismos de integração. Então, isso é muito normal, tá? Tem países fazendo parte de quase todos esses organismos de integração que a gente vai ver aqui. Então, esse é um processo normal. Deu para a gente perceber, né, como está espacializada a questão desses organismos de integração na América como um todo, no continente americano, na América Latina. E agora nós vamos caracterizar o primeiro organismo de integração, por assim dizer, que a gente tem aqui no continente americano, que é o Mercosul, o chamado Mercado Comum do Sul, certo? O Mercosul é um bloco econômico formado ali por países da América do Sul, em especial. Países como Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina são considerados os membros fundadores desse importante bloco econômico em uma escala regional e também em uma escala mundial, tá certo? De uma certa forma, o Mercosul é muito importante. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês em relação ao Mercosul é que ele faz parte, aliás, que esse bloco ele abrange todos os países da América do Sul. Então, todos os países da América do Sul, de uma forma direta ou mais indireta, né, compõem ali o que nós chamamos de Mercosul e daqui a pouco a gente vai compreender o porquê, certo? Então, nesse momento, eu vou trazer para vocês, na realidade, as principais características desse importante bloco econômico. Acompanhem comigo. O Mercosul ele foi criado ali no ano de 1991, a partir do Tratado de Assunção, certo?
Ele é considerado o bloco econômico mais importante ali da América Latina, tá certo? E a sua importância está relacionada ao fato desse bloco econômico, né, ter países ali, como por exemplo o Brasil, que é um país importante no cenário econômico internacional, é claro, e isso faz do bloco um dos mais importantes ali da América Latina, tá certo? E juntamente com outros blocos, claro, né, fazem ali, compõem as associações econômicas mais importantes da América Latina. Bem, membros do Mercosul. A gente tem como membros do Mercosul o Brasil, a Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses são os membros fundadores, os membros que fundaram o bloco econômico lá no ano de 1991. A gente tem a Venezuela, que faz parte do bloco, tá certo? Porém, ela foi suspensa no ano de 2016. Então, todos os seus direitos políticos estão suspensos e ela não pode, obviamente, tomar decisões aqui dentro do Mercosul. Por hora, tá? Mas quero destacar para vocês que ela ainda faz parte do Mercosul, certo? Então, ela é um país ainda que compõe o Mercosul, contudo, no momento atual, tá certo? Desde 2016 até o presente momento, ela teve ali os seus direitos suspensos, certo? Os direitos políticos em especial. Bem, a gente vai dar continuidade, que eu quero caracterizar uma outra questão aqui com vocês, que é a Bolívia, o ingresso, né, a entrada da Bolívia agora no ano de 2023, certo? Bem, faltava somente o Brasil aprovar ali a entrada da Bolívia como membro permanente do Mercosul, e aí isso foi feito em 2023, inclusive no último prazo que eles tinham para fazer isso. Então a Bolívia, estava só a sinalizar mais uma vez, entrou como membro permanente agora no Mercosul. Então temos mais um membro ali permanente fazendo parte do Mercosul. Eu tenho aqui um mapa, tá, onde eu vou ilustrar para vocês esses membros permanentes e também os membros associados do Mercosul. Acompanhem comigo. Nesse primeiro momento, a gente vai ver a questão dos membros permanentes, tá? Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, a Bolívia, que entrou agora como membro permanente recentemente. A Venezuela a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas nós temos também os países associados ao Mercosul, que participam do Mercosul, mas não como membro permanente, tá? Entre esses países, eu posso citar para vocês, por exemplo, o Peru, o Chile, dentre outros. Todos esses países que estão sinalizados na cor amarela, eles são os países associados do Mercosul, certo? E aí a gente chega no caso da Venezuela, que está suspensa do bloco, já tem um tempinho, certo? E essa suspensão está relacionada, em especial, à ruptura da ordem democrática dentro do território venezuelano, tá? Então, para fazer parte do Mercosul, é necessário você cumprir ali com alguns pré-requisitos, tipo ter a democracia dentro do seu país ali como modelo de organização política, certo? E a Venezuela não cumpriu com esse requisito do Mercosul, e aí ela foi suspensa por tempo indeterminado. Enquanto a ordem democrática não for novamente restabelecida dentro da Venezuela, tá, ela vai ficar suspensa ali dos seus direitos políticos, em especial, e de todo o acesso ali às questões que envolvem a tomada de decisão dentro do bloco Mercosul, certo? Outro ponto importante, caso vocês estejam perguntando ali, é a questão da Guiana Francesa, certo? A Guiana Francesa, ela não compõe o Mercosul, porque a Guiana Francesa, ela é um território ultramar da França aqui na América do Sul, tá certo? Então essa parte que está destacada aqui em cinza para vocês, nesse cantinho, é território francês. Portanto, a gente não considera a Guiana Francesa um país independente, tá? É o território francês aqui na América do Sul, território ultramar. Ela faz parte da França e, obviamente, por fazer parte da França, pertence ali a um bloco econômico denominado de União Europeia, certo? Bem, agora a gente vai ver quais são os objetivos traçados pelo Mercosul, certo? E, a partir desses objetivos, a gente vai compreender ali o papel do Mercosul no processo de integração
da região sul do continente americano em especial, certo? Primeiro objetivo do Mercosul ali, a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países. Só o fato da gente ter a livre circulação desses produtos por dentro do território do Mercosul, dos países que compõem o Mercosul, já é um ponto muito a favor, obviamente, da integração, certo? Outro objetivo do Mercosul está relacionado à questão de, vamos lá, é a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os estados partes, tá certo? Então, de uma certa forma, eles tentam alinhar as decisões políticas ligadas à macroeconomia para que esses países se mantenham ali no mesmo eixo de crescimento, basicamente, tá certo? De desenvolvimento. Isso também é um ponto que une ali, tá certo? Integra os países da América do Sul, ou pelo menos aqueles que compõem o Mercosul. Dando continuidade, a gente observa que os estados membros ali do Bloco Econômico Mercosul, eles tentam ali ter um compromisso de harmonizar a sua legislação nas áreas pertinentes, por exemplo, ao fortalecimento do processo de integração. Então, basicamente, eles tentam ali alinhar toda a sua legislação para que eles possam ter esse maior entrosamento, por assim dizer. Tudo bem? Dando continuidade, a gente observa também que eles têm uma preocupação em assegurar a integração e também a condição de igualdade na competição entre os países que fazem parte do Mercosul, em especial nas relações de comércio exterior, transporte, agropecuária e indústria. Todos esses objetivos, de uma certa forma, eles favorecem a questão da integração dentro dos países que compõem o Mercosul e, consequentemente, dos países que compõem ali a América, que estão na América do Sul, perdão. Dando continuidade, a gente vai observar que a gente tem ali a criação também de uma tarifa externa comum, que de uma certa forma ali é um elemento também de integração ali dos países que compõem o Mercosul e também da América do Sul como um todo, certo? Serve como elemento de integração, por assim dizer. Dando continuidade, nós vamos tratar de um outro organismo de integração aqui da América, do continente americano como um todo, tá? Que é a União das Nações Sul-Americanas, certo? A chamada Unasul. Ela foi criada no ano de 2004 e ela tinha ali o nome de Comunidade Sul-Americana de Nações. A sigla era CASA, tá? O objetivo dela é reduzir a pobreza e as desigualdades sociais, promover maior integração. Percebam que o objetivo desses organismos sempre é também a integração, de uma forma mais direta ou de uma forma indireta, mas sempre a integração, tanto econômica como política, dos países da América do Sul e consolidar ali uma identidade sul-americana dentro dessa região, certo? Dando continuidade, a gente vai ver que em 2007, os líderes desses países, eles decidiram mudar o nome de comunidade para a União das Nações Sul-Americanas, que é como a gente conhece hoje a Unasul, certo? Como eu disse anteriormente, isso aconteceu no ano de 2007 e em 2008, tá? Foi aprovado ali o Tratado Construtivo em relação a esse importante organismo de integração aqui do continente americano. Agora a gente vai ver um outro organismo de integração que se configura também ali como um bloco econômico, tá? E que serve também como um elemento de integração aqui do continente americano de uma forma geral. Percebo que até esse momento a gente está vendo organismos de integração que fazem isso em uma escala mais regional. A gente viu o Mercosul na América do Sul, né? E agora a gente vai lá para a América do Norte, ver a questão do antigo NAFTA, né? Que hoje é conhecido ali pela sigla USMCA, e verificando como ele, obviamente, ajuda no processo de integração da região norte do continente americano, certo? Bem, quem faz parte do antigo NAFTA, o USMCA? México, Canadá e os Estados Unidos, certo? Eu vou tratar ainda nesse momento com as duas siglas, tá? Porque os alunos ainda não se acostumaram com a nova sigla do NAFTA, né? Então a gente precisa compreender que o NAFTA ele mudou de nome, já tem um tempinho, hoje é o USMCA, certo? E a gente vai ao longo do tempo, né, tentando ali internalizar essa mudança, certo?
Destaco para vocês que nesse momento a gente vai ver algumas características aqui do antigo NAFTA, hoje o SMCA. Acompanhe comigo. Olha só, a gente tem ali como característica o ano de criação desse importante acordo, tá? Foi criado ali no ano de 1994, certo? Dando continuidade, a gente vai ver que ele surgiu como uma resposta ali, como uma forma de se contrapor a um outro bloco econômico, a União Europeia, lá no continente europeu, certo? Então, olha, já que existe a União Europeia lá, a gente também pode formar o nosso bloco aqui no continente americano, em especial na parte norte do continente americano. Então, basicamente, é essa a ideia, certo? Bem, dando continuidade, a gente observa que, com a eliminação dessas tarifas alfandegárias entre os países que compõem o antigo NAFTA, Canadá, Estados Unidos e também o México, a gente vai ver que a gente vai ter uma maior circulação de mercadorias. Contudo, essa maior circulação de mercadorias quase quebrou lá com o México, tá? Isso porque os países mais industrializados têm uma indústria muito mais competitiva e, às vezes, tem elementos ali também subsidiados pelo governo. Então, o que acontece? A indústria dos países subdesenvolvidos acabam sendo mais fracas em relação à concorrência, certo? E isso, obviamente, pode levar os países a terem crise quando eles se juntam, formam zona de livre comércio, com nações mais desenvolvidas, certo? Então, o México, ele passou por essa dificuldade em decorrência da criação de uma maior circulação de mercadorias dentro do território do antigo NAFTA, tudo bem? E isso é uma reflexão para a gente fazer também, para a gente compreender que criar organismos de integração entre os países que compõem o continente americano é algo muito difícil. Você tem aqui nesse continente a nação mais rica do mundo, que é os Estados Unidos. Você também tem aqui no continente americano uma das nações mais pobres do mundo, que é o Haiti, por exemplo, certo? Então é muito difícil você conciliar os interesses de países que são tão diferentes do ponto de vista econômico, social e também cultural. Outra questão que eu quero destacar para vocês em relação ao NAFTA, né, hoje o SMCA, é a questão da liberdade de trânsito para mercadorias, para produtos, tá bom? Então circulam livremente, só que as pessoas não podem circular, diferente do Mercosul. Aqui no Mercosul, por exemplo, todos nós podemos circular ali sem os nossos passaportes pelos países que compõem esse bloco econômico, certo? Lá no USMCA, né, o antigo NAFTA, isso não acontece, tá? Você tem a livre circulação de mercadorias, mas de pessoas não. Tanto é que a fronteira lá entre Estados Unidos e México tem um muro de verdade, tá? Separando esses dois países, certo? Isso, obviamente, mostra que, na maioria das vezes, as nações mais desenvolvidas se associam com os países subdesenvolvidos em decorrência, em especial, do mercado consumidor que esses países têm a oferecer, basicamente, certo? Bem, a gente vai verificar mais uma característica do NAFTA, que é a relação dessa mudança de nome, né? Isso que causa até uma confusão na hora de explicar, né? NAFTA é o SMCA, professor. Hoje, o SMCA. Eu deixei a sigla aqui só para vocês saberem disso e ficarem cientes, tá bom? Então, integram, o SMCA, o Canadá, os Estados Unidos e também o México. Eles negociaram um novo acordo, modernizaram o acordo deles, tá? Para se enquadrar ali nas demandas do século XXI, certo? E aí eles dizem que eles criaram ali um tratado muito bom para o livre mercado, para a livre circulação de mercadoria, um comércio mais justo também, e eles dizem lá que eles irão fortalecer, né, o crescimento econômico na região que compõe ali o SMCA, certo? Bem, gostaria de tratar também com vocês agora de um outro organismo de integração aqui do continente americano, que é a Comunidade Andina de Nações, conhecida ali pela sigla CAN, certo? E aqui é a bandeira deles, né, o símbolo dessa comunidade. Bem, foi criada em 1969 com o nome de Pacto Andino. Vocês vão observar que o nome vem mudando, né, desses organismos de integração, eles acabam mudando ao longo do tempo para atender às demandas de um contexto mais atual, inclusive, tá bom? O bloco foi chamado de Pacto Andino, como eu falei para vocês, e isso foi até o ano de 1996, quando ele mudou de nome e passou a se chamar Comunidade Andina de Nações, certo?
Surgiu ainda como Pacto Andino, né, em 1969, como eu já disse para vocês, com o Acordo de Cartagena, certo? Dando continuidade, a gente vai verificar agora quem são os países que compõem a chamada Comunidade Andina. E aí eu gostaria de destacar para vocês que, atualmente, esse grupo ele é formado por 4 países, tá? Os remanescentes, por assim dizer, desse organismo de integração. A Bolívia, a Colômbia, o Equador, o Peru. Qual o objetivo, professor, da Comunidade Andina de Nações? Basicamente, promover a cooperação entre as nações associadas, que são essas aqui que eu acabei de citar para vocês. Tudo bem? Para vocês entenderem um pouco sobre as características da Comunidade Andina de Nações, a gente tem aqui alguns dados relacionados às questões socioeconômicas em especial, tá certo? Acompanhe aqui comigo. Os dados são de 2018 e eles tratam de população, são mais de 120 milhões vivendo ali, 120 milhões de pessoas vivendo na Comunidade Andina. Em termos de biodiversidade, essa região ela abriga mais de 20% do total da biodiversidade do planeta, isso é muita coisa, tá? 10% do recurso hídrico do mundo, isso também é muita coisa. E 35% das florestas da América Latina e do Caribe, né? Então, depois do Brasil, a região da Comunidade Andina é que tem mais floresta tropical, por exemplo. 183 línguas nativas, é muita coisa, né, turma? E a área de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, exportação entre os países soma ali um volume de mais de 10 milhões de dólares, tá? E o PIB ultrapassa ali, tá na faixa, tá? De 400 milhões de dólares, certo? São dados de 2018, portanto o PIB já deve ter subido um pouco mais também, assim como o volume de exportação entre esses países, certo? Bem, agora a gente vai conhecer um outro organismo de integração aqui do continente americano, muito importante também, e que abriga ali um número um pouco maior de integrantes. Acompanhem comigo. Vou falar para vocês nesse momento do ALAD, tá? Associação Latino-Americana de Integração. Surgiu em 1980, sua sede fica em Montevidéu. Montevidéu é a sede de alguns desses organismos internacionais. Montevidéu, o Uruguai, né, é um país mais neutro, com uma política mais centrada. Então, normalmente, algumas desses organismos internacionais, eles acabam colocando a sua sede lá em Montevidéu, que é a capital do Uruguai, certo? Bem, 13 países fazem parte dessa Associação Latino-Americana de Integração, do ALAD, certo? E a gente vai conhecer agora quais são esses países, tá? Está organizado em ordem alfabética, acredito eu, e a gente vai começar, obviamente, com a Argentina, que compõe essa associação. Além da Argentina, a gente tem também a Bolívia, tá? Temos também o Brasil, que faz parte de muitas desses organismos de integração que nós temos aqui no continente americano, na América Latina também, de uma forma geral. De uma forma geral, América Latina e continente americano, né, que compõem. O continente americano é algo maior, tá? A América Latina é uma região dentro do continente americano, certo? A gente tem o Chile, temos também a Colômbia, que compõe a Associação Latino-Americana de Integração, temos Cuba, certo? Temos também o Equador, temos também o México, que faz parte dessa associação, o Panamá, o Paraguai, o Peru, o Uruguai e também a Venezuela, certo? Então nós temos muitos países ali da América do Sul e alguns países também ali da América Central, certo? Bem, dando continuidade, a gente vai verificar agora quais são os objetivos do ALAD, né? Por que esse organismo de integração ele existe? Bem, ele existe ali com o objetivo de estabelecer acordos comerciais entre os países membros, então facilitar ali os acordos comerciais entre os países que compõem essa associação, criar ali mecanismo de cooperação tecnológica e científica. Então a ideia aqui é que esses países que compõem o ALAD, que eles compartilhem ali a tecnologia que eles estão desenvolvendo, bem como o conhecimento
científico. E também eles têm ali como objetivo facilitar a abertura dos mercados entre os países membros, buscando ali reduzir as tarifas alfandegárias, que são os impostos cobrados para que os produtos circulem dentro desse território, tá? E eliminar obstáculos administrativos, né, a burocracia de uma forma geral e também os obstáculos considerados técnicos, certo? Bem, esse foi o ALAD e agora a gente vai conhecer um outro organismo de integração aqui do continente americano, que é a Aliança Bolivariana para as Américas, que surgiu se contrapondo à ALCA, que nem deu certo, que era formar ali uma grande zona de livre comércio em todo o continente americano, capitaneada ali pelos Estados Unidos, que só queria tirar vantagem dessa relação, tá, turma? Por isso não deu certo. E aí, como Cuba ficou de fora, porque não era uma democracia, né? O que acontece? Eles vão se unir ali para tentar formar um bloco que vai se contrapor à ALCA. Aí eles criaram a ALBA, que inclusive o nome se parece um pouco, não é? Criada em 2004, não deu muito certo, tá certo? Tinha ali os líderes de Cuba, na época Fidel Castro, tá bom? E da Venezuela, Hugo Chávez, ambos estão mortos hoje, tá? Apresentaram ali uma proposta de criação da ALBA, como eu falei, para se contrapor à ALCA. Bem, os países membros são muito pequenos, tá? A maioria deles, assim, ilhas caribenhas, por assim dizer, né? Como a Antigua e Barbuda, temos também São Vicente e Granadinas. Aí entra também, obviamente, Bolívia, Cuba, Venezuela. Esses são os países que compõem ali essa importante essa aliança, por assim dizer, né, que foi importante no momento de sua criação, né, com a ideia de se contrapor à ALCA, mas depois acabou perdendo força e hoje, assim, quase que não existe do ponto de vista prático, certo? E agora a gente vai ver um outro organismo internacional, um outro organismo de integração aqui do continente americano, que é a Organização dos Estados Americanos, conhecida pela sigla OEA. O que eu gostaria de destacar para vocês nesse momento, turma, é que a partir de agora nós iremos analisar esses organismos de integração que abarcam um número maior de membros aqui dentro do continente americano, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver um volume maior de países, como é o caso do que a gente vai analisar agora, que tem ali quase que a totalidade dos países do continente americano compondo ali a chamada OEA. Acompanhe comigo mais características dessa organização dos Estados americanos, certo? Ela foi ali fundada em 1948, certo? 1948, reúne 20 países, à época, tá? 21 países. Hoje a gente tem ali, abrange cerca de 35 estados independentes aqui do continente americano, e além disso, tá, tem outros ali, membros que são ali observadores, né, que permanecem ali, são no total, na realidade, 69, e mais também a União Europeia, os países da União Europeia, que são aqueles membros que estão na condição de observadores aqui nessa importante organização, certo? E agora a gente vai verificar os objetivos oficiais da OEA, certo? Entre esses objetivos, a gente pode destacar a construção de uma ordem de paz e de justiça aqui no continente americano. Um outro objetivo importante é a promoção da solidariedade, da cooperação mútua entre os estados da América e defesa da sua soberania, guardar a soberania desses territórios, a integridade territorial também e a independência de seus membros, dos países que compõem ali a OEA. Dando continuidade, a gente tem ali a OEA se baseando em 4 pilares, que seriam a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento, certo? Bem, a gente vai dar continuidade e agora a gente vai verificar a questão da OEI. A sigla é parecida, tá? Mas o nome é bem diferente. A OEI diz o seguinte, que a gente tem aqui a chamada Organização dos Estados Ibero-Americanos, certo? Para a educação, a ciência e a cultura. A sigla é essa, OEI.
São denominados países ibero-americanos Portugal, Espanha e todos os países americanos de colonização portuguesa e espanhola. Então, todo mundo que fala português e espanhol, juntamente com Portugal e Espanha, claro, fazem parte dessa Organização dos Estados Ibero-Americanos, certo? É um organismo internacional de caráter governamental que atua ali para promover a cooperação entre os países ibero-americanos no campo da educação. E aí entra também a ciência, tecnologia e da cultura no contexto de desenvolvimento integral da democracia e da integração regional, certo? E aí nós vamos destacar agora quais são os países, plenos que fazem parte aqui dessa importante organização. A gente vai só citar os países mesmo, só para vocês conhecerem. Acompanhem comigo. A gente tem aqui a Argentina, temos também a Bolívia, temos o Brasil, que aqui no continente americano é o único país que fala o português, Dando continuidade, a gente tem a Colômbia, temos também Costa Rica, temos Cuba, Chile, temos a República Dominicana, o Equador, El Salvador, temos a Espanha, que, apesar de ser um país lá do continente europeu, é o país também de língua espanhola e que colonizou a região também juntamente com Portugal. Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, temos Nicarágua, temos também o Panamá, temos o Paraguai, temos o Peru, temos Portugal, que está lá no continente europeu, mas colonizou aqui, em especial, a região onde hoje está o território do nosso país. Temos o Uruguai e a Venezuela. Então, esses são os principais países que compõem ali essa importante organização e que é importante também para a integração aqui no continente americano. Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo desta aula.